Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Crescer Mais. Você já desistiu de algo na sua vida? Muitas pessoas, ao longo do seu percurso, da sua caminhada, desistem de algo que começam. Algumas dessas coisas não são assim tão importantes, mas outras são de suma importância e causam um grande impacto, até mesmo prejudicial, na vida de quem desiste. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, nós vamos encontrar um episódio de Davi. Davi foi um dos personagens que passou tudo e mais um pouco, né? Este homem passou por vales, passou por tamanhas aflições, mas manteve-se fiel a Deus. E nesse episódio de 1 Samuel, no capítulo 30, Davi ainda não havia sido proclamado rei, ainda estava fugindo da fúria e da inveja do rei Saul, então conseguiu abrigo e proteção diante do rei filisteu Aquis. E este rei havia dado para ele a cidade de Ziclag para que ele pudesse habitar com toda a sua família e o seu exército. O que aconteceu nesse episódio? Enquanto Davi estava fora com os seus soldados, os seus inimigos, os amalequitas, invadiram Ziclag e colocaram fogo, roubaram e ainda por cima levaram como prisioneiros todos os homens, todas as mulheres, os servos e os filhos deles para serem escravos. Davi, quando retorna para sua cidade e vê aquele caos, vê toda aquela situação, ele tem a forte sensação de quem havia perdido uma luta sem sequer ter lutado. Nessa hora, o medo, a tristeza, a dor, a angústia poderiam ter dominado completamente o seu ser e ter levado a desistir de tudo. Mas Davi tem um posicionamento aplausível diante de Deus. E é isso que nós vamos estudar no devocional de hoje. Eu quero trazer aqui para você 3 passos para você resistir e não desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Então vamos lá. O que fazer quando pensamos em desistir? O primeiro passo está aqui no versículo de número 6 de 1 Samuel, capítulo 30, que diz: E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Que coisa mais linda! Enquanto Davi já estava sofrendo a dor de não ter os seus perto dele, estava sofrendo a dor, de não ter conseguido proteger todas as pessoas que estavam sob os seus cuidados. Ele estava se sentindo fracassado, ele estava se sentindo o pequeno, ele estava sentindo medo, tristeza. Ainda por cima, os demais soldados até falavam em apedrejar Davi porque sentiam a mesma dor. Davi, entretanto, escolhe se fortalecer no Senhor. Ele poderia desistir, ele poderia se entregar para aquela dor, ele poderia se entregar na mão daqueles soldados que estavam completamente dominados pela dor e tomando decisões precipitadas. Ele poderia, mas ele resolve olhar para Deus, ele resolve se fortalecer em Deus. Então o primeiro passo está aí. Sabe, nós todos passamos por situações complicadas e diante do nosso caminho para o nosso propósito, do nosso trajeto, para nosso objetivo, nós vamos enfrentar vários ataques do nosso inimigo. Nós vamos enfrentar várias oposições. Nós vamos enfrentar muitas coisas, porque para se ter vitória é necessário travar uma guerra. Mas nós devemos nos lembrar que o Senhor que nos chamou para este propósito, Ele prometeu e garantiu a sua presença na nossa vida todos os dias. Davi se lembra disso e ele se recorda que o Senhor havia feito-lhe uma promessa. O Senhor havia ungido a sua cabeça por meio do profeta Samuel e havia liberado sobre ele a unção de rei. Então ele sabia que o fim dele não era ali. Ele tinha essa convicção, só que como ser humano, ele também entendeu a sua condição, que naquele momento era fraca. Ele resolve se esconder em Deus, porque dele mesmo não tem mais forças. E como ele se fortaleceu no Senhor? Simples, Davi resolve tirar o seu olhar
da confusão, resolve tirar o seu olhar daquele problema para levantar os seus olhos para Deus, de onde vinha o seu socorro. Aleluia! Então o primeiro passo está aí. Você já sabe o que tem te afrontado. É calúnia? Perseguição? Inveja? Traição? Frustração? Roubo? Maledicência? O que é que tem te afrontado a ponto de te fazer pensar desistir? Você já tem conhecimento de qual é o seu problema, certo? Muito bem. Agora então, pare de olhar para o problema e comece a procurar uma solução. E aonde a gente encontra a solução? Através do nosso Pai, na meditação da palavra, estando em contato com Ele em oração. Davi recorreu ao seu Salvador. Ele sabia que somente Deus poderia lhe direcionar o caminho a seguir. Então ele vai diante do Senhor e pergunta: Senhor, eu vou conseguir alcançar os meus inimigos? Eu posso ir atrás deles? Eu devo perseguir aqueles que já me perseguiram? Aqueles que já me venceram numa primeira batalha? Então o Senhor responde e diz para ele: vai, Davi, porque você vai alcançá-los. Então hoje o Senhor está dizendo para você: num primeiro momento pode até parecer que o diabo venceu. Num primeiro momento pode até parecer que as oposições estão ganhando território. Mas lembre-se disso. O Senhor ainda te dá uma palavra: persiga, vai contra os teus inimigos, porque você ainda vencerá, você ainda vai os alcançar. Eles podem estar léguas à frente, mas na força do Senhor você saltará muralhas, você transportará montes, você tem o Senhor dos Exércitos ao seu favor. Olhe para Deus, tire o foco do seu problema e olhe para o Senhor para encontrar a solução de tudo aquilo que tem te feito pensar em desistir. O segundo passo sobre o que fazer quando eu penso em desistir é: dê um passo de cada vez. No livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 29, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. É comum nós queremos alcançar o objetivo. É muito comum a gente querer ver o fim das coisas sem esperar pelo processo. Mas nós não vamos conseguir chegar no nosso ponto final, no nosso objetivo, sem trilhar um caminho. Mas neste caminho, neste processo, é necessário haver a paciência. Nem sempre as pessoas notarão melhorias. Nem sempre as pessoas verão com os olhos carnais o progresso seu, da sua equipe, do seu trabalho, da sua liderança. Seja lá o que estiver te envolvendo agora sobre algo da parte de Deus, nem sempre as pessoas vão ver um progresso vosso, mas quem está no caminho sente aqui dentro. Quem está traçando o trajeto, quem está trilhando o trajeto, melhor dizendo, entende que cada pedacinho de chão é um aprendizado. E todo aprendizado vem conforme a paciência que nós dispomos em aprender. Sabe por que nós desanimamos tão fácil? Porque nós queremos ver as coisas de uma perspectiva diferente, sem nos submeter a uma transformação. Sabe o que acontece? Nós queremos ver a vitória já e agora, enquanto que no agora nós não estamos estruturalmente fortes para segurar a nossa vitória. Todo o processo tem o seu tempo, demora, mas vai dando um passo de cada vez. Vai você mesmo comemorando as vitórias internas aqui dentro. Vá você mesmo comemorando pequenas conquistas no seu projeto. Aquilo que você sabe que você tem se doado, tem se dedicado, tem se entregado, e você entende o tamanho da valorização que isso terá na finalização. Então só celebra grandes conquistas quem também comemora pequenas batalhas. O rei Salomão, ele diz isso aqui. Ele diz que uma pessoa impaciente só mostra que é insensato, ou seja, que nada aprendeu no processo. Mas uma pessoa que é paciente, que sabe esperar, que entende que o tempo não está sob o seu domínio, mas sim sobre o alvará de Deus, ele é uma pessoa sensata, é uma pessoa sábia e terá sucesso em tudo que ele fizer, porque terá base estruturada. Então, dê um passo de cada vez.
Hoje você consegue fazer muitas coisas? Faça. Amanhã você não vai conseguir tanto assim? Faça o que você consegue, mas vai no seu tempo, no seu limite, se respeitando acima de tudo. Davi, ele faz isso. Primeiramente, ele chora muito, ele está se respeitando, ele diz agora o tempo é de chorar, é de lamentar. Então a Bíblia diz que ele e todos os homens choram até perderem as suas forças. Então depois ele dá um outro passo, que é buscar a Deus, que é saber de Deus o que ele deve fazer. Então Davi se respeitava. Assim também nós devemos fazer. Se conheça. Quando você se conhece, você também entende os seus limites e você vai saber se respeitar e vai conseguir dar um passo de cada vez. O terceiro e último passo sobre o que fazer quando eu penso em desistir é muito simples. Não pare de lutar. Você tem enfrentado cansaço extremo? Desânimo constante? Você tem uma vontade enorme de jogar tudo pro alto e voltar para trás? Pois é nessa hora que você vai fazer exatamente o contrário. Você vai buscar forças de onde você acha que não tem e vai continuar lutando. Claro que com menos intensidade, talvez com menos armas, mas você vai continuar em posição de guerra. Sabe por quê? Nós falamos que Deus é o Deus do impossível e nós sabemos que Deus cumpre tudo o que Ele diz, mas se você desistir, por mais que Deus possa todas as coisas, você já vai perder a guerra. Então a desistência é sinal de perda. A desistência, o abandono é sinal de levantar bandeira branca e dizer eu estou vencido. Por isso que quem está no exército de Deus, por mais que tenha que diminuir o ritmo da corrida, ele não para nunca. Ele às vezes para de correr, mas continua andando. Então é esse momento que você deve se avaliar. Será que agora que está tudo aqui muito afoito dentro de mim, está assim trazendo tanta confusão na minha mente, eu estou mesmo desanimado, então eu não vou desistir, mas eu vou dar uma maneirada, eu vou diminuir o meu ritmo, mas eu vou continuar no caminho, eu vou continuar olhando para o meu propósito e eu vou chegar lá. Foi isso que Davi fez. Ele tinha 600 homens e ele deixa 200 para trás e vai com 400 homens para perseguir os amalequitas. E por que ele deixa aqueles 200? Porque a Bíblia diz aqui, olha, no versículo 10, dizendo, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Então vai ter momento em que você vai estar realmente exausta. Então vamos parar para diminuir o ritmo da corrida, mas não entregar os pontos, não desistir, porque nós servimos a um Deus que não perde batalha e com Ele nós vencemos ou vencemos. Aleluias! E é isso, nós chegamos ao fim de mais um vídeo de devocional aqui no nosso canal e eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha sido como uma injeção de ânimo na sua vida, para que você não desista. Tudo pode estar dizendo que não. Tudo ao seu redor pode estar te mostrando que o caminho mais fácil e o melhor a se fazer agora é abandonar, vai ao contrário do mundo. Você tem o Espírito de Deus. Mate a sua carne e vivifique o seu espírito e você vai ver que você vai chegar lá no seu tempo, respeitando o seu processo e respeitando os seus limites. Que o Senhor Jesus te abençoe. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e partilhar com outras pessoas para que também possam ser abençoadas por meio da palavra. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Um abraço, Keila Máximo. Que vou chegar até